Você já fez alguma coisa boa e ninguém ficou sabendo? Não teve like, não teve aplauso, não teve nenhum valeu. E aí lá no fundo você se perguntou: pra que serve isso? Pois é, esse é o tipo de pergunta que a gente empurra pra debaixo do tapete, porque ela incomoda. Ela mexe com uma coisa que a gente prefere não admitir, que talvez a gente só seja bom quando tem audiência. E aí aparece um cara chamado Himmel, um herói de um anime que você pode nunca ter assistido, mas que vai te fazer questionar tudo o que você pensa sobre ser uma boa pessoa. Pra você entender o que eu vou te falar, a gente precisa voltar um pouco no tempo, pra 2023, quando um anime chamado Frieren, A Jornada para o Além, lançou. Se você não conhece, deixa eu te dar um resumo bem rápido. Um grupo de heróis, no final de sua jornada, derrota o grande rei demônio. Mas aqui tá o detalhe da história. A história não começa na batalha. Ela começa depois, 10 anos depois. A protagonista é Frieren, uma elfa maga, e elfos vivem por milênios. Então, para ela, aquela aventura com seus amigos heróis foi só um piscar de olhos. Um momento pequeno numa vida absurdamente longa. Mas aqui que o negócio fica interessante. Quando Himmel, o herói líder do grupo, morre de velhice, Frieren percebe que ela não sabe praticamente nada sobre ele. 10 anos juntos, e ela não fez as perguntas certas, não prestou atenção nos momentos certos. E agora é tarde demais. E é a partir daí que a gente começa a entender quem Himmel realmente era, não pelo que ele disse, mas pelo que ele deixou. Olha que loucura a gente descobre sobre Himmel durante o anime. Esse cara tinha um hábito. Cada vez que o grupo passava por uma aldeia, mesmo que fosse só de passagem, mesmo que ninguém pedisse ajuda, Himmel resolvia um problema local. Um monstro menor, um ladrão, conflitos entre vizinhos, pequenas coisas, sabe? Os outros heróis reclamavam: Himmel, a gente não tem tempo pra isso. Isso não vai mudar nada. Ninguém vai nem lembrar. E sabe o que ele respondia? Eu vou lembrar. Três palavras. Não a história vai lembrar ou as pessoas vão agradecer. Não, ele não queria isso. Ele dizia: eu vou lembrar. Rimmel fazia o bem porque ele mesmo era a audiência que ele precisava. E aqui vai a primeira reviravolta que eu quero que você guarde. A maioria de nós só age quando tem uma plateia externa. Likes, aprovação, reconhecimento. Rimmel tinha uma plateia interna. Ele mesmo. Ok, mas Himmel tinha esse hábito de mandar construir estátuas de si mesmo. Então, fica o questionamento. Um cara humilde que faz o bem sem querer o reconhecimento manda fazer estátuas de si mesmo? Isso não bate, sabe? Parece egocentrismo puro. Mas aí Frieren, anos depois, passando por essas aldeias, entende o motivo. As estátuas não eram um monumento ao ego de Himmel, eram marcos. Sinais que algo aconteceu ali, que alguém esteve ali e se importou. Himmel sabia que ia morrer. Humanos sempre morrem, especialmente ao lado de uma elfa que vai viver por mais de 1000 anos. Então, ele construía essas estátuas. Não para que as pessoas lembrassem do nome dele, mas para que Frieren, no futuro, passando por aquele lugar, soubesse: aqui, uma vez, houve bondade. E aqui vem a segunda reviravolta. Himmel não fazia o bem esperando ser lembrado por todos. Ele fazia o bem esperando que alguém, um dia, descobrisse que o bem tinha existido ali. Tem diferença. Uma coisa é vaidade, a outra é esperança. Para entrar um pouco mais a fundo nisso, porque o que Hume faz tem um nome na filosofia e é chamado de virtude por convicção. Não virtude por recompensa, não virtude por medo de punição. Virtude porque é isso o que você é. Aristóteles chamava isso de eudaimonia, que não é felicidade no sentido de tô de boa, é florescimento, realização plena do que você realmente pode ser. Você age bem não porque vai ganhar algo, você age bem porque é isso que uma pessoa boa faz. E aqui que eu quero te perguntar algo incômodo. Você consegue lembrar a última vez que fez algo bom, sem contar pra ninguém? Sem postar, sem comentar no grupo, sem pelo menos pensar, alguém precisa saber disso. Não tô te julgando, é sério, eu também faço isso. A gente foi treinado pelas redes sociais para transformar a bondade em conteúdo. Mas Rimmel vivia numa época sem câmera, e ainda assim ele escolhia. Mas tem um contra-argumento que eu sei que você tá pensando agora.
Tá, mas o bem vale a pena, né? No final, as coisas boas sempre voltam pra você. Karma, lei da atração, energia que circula. Ok, eu vou ser honesto com você. O Himmel morreu. And if we ever break these walls down, it's easier said than done. Would I be crazy enough to follow? Or let the regret eat me up? 'Cause Sem saber que a freira ia chorar no seu funeral, sem saber que as aldeias iam guardar suas estátuas por décadas, sem saber que um grupo novo de aventureiros ia seguir o caminho que ele abriu. Ele morreu sem ver o retorno. E aqui tá o ponto mais difícil de engolir dessa história. O bem que você faz hoje pode ser sentido por alguém que você nunca vai conhecer, num futuro que você nunca vai ver, em vidas que você nunca vai saber que tocou. Isso não é fraqueza. Isso é a forma mais pura de generosidade que existe. Fazer o bem sem contrato, sem garantia, sem recibo. E por último, antes da gente chegar na parte final, tem uma coisa sobre o Himmel que pouca gente fala. Ser bom custava pra ele. Ele não era invulnerável. Ele sentia medo, ele sentia dor, ele sentia dúvida. Numa cena específica, um personagem pergunta pra ele: por que você continua ajudando as pessoas? Você não cansa? E Himmel responde: porque se não ajudar, quem vai? Não tem glamour nisso. Não tem superpoder moral. É só uma escolha que ele faz, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando o retorno nunca vai chegar. Então vamos voltar para a pergunta do começo. Ser bom vale a pena mesmo quando ninguém está olhando? A resposta que Himmel daria não seria sim nem não. Ele diria: essa pergunta tá errada. Porque quando você pergunta vale a pena, você ainda está pensando em pagamento, em troca, em equilíbrio de contas. Mas bondade verdadeira não é uma transação. A lição de Himmel é mais estranha do que parece. Ele não age porque vai ser lembrado, ele não age porque vai receber de volta. Ele age porque isso é bom. E no final, a única audiência que importa é a que você carrega dentro de você. Frieren passou décadas sem entender Himmel. Só depois da morte dele, passando pelas aldeias, encontrando as estátuas, ela entendeu que aquele humano banal, de vida curta, de corpo frágil, tinha deixado marcas mais profundas do que qualquer magia poderia deixar. Não porque ele era famoso, não porque ele era perfeito, mas porque ele se importava, mesmo sem plateia, mesmo sem câmera, mesmo sabendo que ia morrer antes de ver o resultado. E talvez seja isso. Talvez a pergunta não seja será que vai valer a pena, mas sim que tipo de marca eu quero deixar no mundo, mesmo que ninguém nunca vai saber que fui eu. E olha, antes de você fechar o vídeo, eu quero saber uma coisa nos comentários. Você já fez algo bom sem contar pra ninguém? Conta pra gente, com ou sem detalhes, porque talvez a gente precise lembrar um dos outros pra lembrar que esse tipo de coisa ainda importa. Se você curtiu esse tipo de mergulho em filosofia, anime, questões que ficam na cabeça por dias, se inscreve aqui, tem muito mais vindo por aí e até o próximo vídeo.